Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast O Dinheiro Não é Tabu, o podcast do canal Renda Maior. Nós aqui vamos falar sobre dinheiro e investimentos. Hoje o tema é dificuldades ao começar a investir. Vamos ouvir aqui os vossos áudios e dar aqui a minha opinião, as minhas respostas às vossas questões. Por isso, não perca, já a seguir. Já que este podcast está disponível também no Spotify, gostaria de deixar ficar aqui a minha primeira dica, que será então terem acesso ao Spotify Premium totalmente gratuito. Vocês podem então fazer como eu e criar uma conta na Crypto.com, pedir o cartão Ruby Steel e poderem utilizar aqui as funcionalidades deste cartão. Uma delas é a devolução do valor da mensalidade do Spotify Premium em CROs, na moeda aqui na cripto que está associada ao cartão, e vocês depois podem converter em euros para terem o valor em euros ou para deixar ficar em CROs, de forma a acumularem aqui mais e depois converterem ou esperarem pela sua possível valorização. Neste caso aqui, gostaria também de deixar ficar a indicação de que dá 2% em todas as compras de cashback, portanto também em CROs ou CROs, como agora se diz, em relação à criptomoeda então aqui desta empresa. O link vai ficar tanto no YouTube, no vídeo que estamos neste momento a fazer aqui para o YouTube, como também para o Instagram. Se vocês quiserem ver este podcast no formato de vídeo, é então aceder ao YouTube, neste caso ao canal Renda Maior, e se quiserem ouvir, é só então aceder ao Spotify. Vamos então passar aqui para o primeiro áudio para poder responder aqui às vossas questões e ouvirmos aqui os temas que realmente levam as pessoas a ter mais dificuldades ao iniciar-se neste mundo dos investimentos. Vamos então aqui ouvir então o primeiro subscritor. Olá, Ariana. Eu comecei este ano a pesquisar mais sobre investimentos, estou a começar agora. Minha dúvida é, será melhor começar por ações, ETFs? O que é que tu sugeres? Qual é a melhor solução para começar agora, para quem ainda não tem grande conhecimento? Pois bem, na minha experiência, aquilo que eu tenho visto e aquilo que eu leio é que a indicação é sempre para começarmos por ETFs, que são então fundos que estão cotados em bolsa. Nós conseguimos comprar as suas unidades de participação, adquirindo assim então um cabaz daquilo que esse fundo lá tem. Normalmente ele vai replicar índices conhecidos, índices mundiais ou norte-americanos, que nos permitem ter aqui então menos volatilidade nos nossos investimentos, sendo menos complexo em termos de entendimento e ainda, neste caso, necessitamos de menos tempo para ir acompanhando a performance e aquilo que é efetivamente o nosso investimento e a compreensão que temos do mesmo, porque não será um produto complexo que necessita que exista aqui um acompanhamento diário ou um acompanhamento que vá necessitar de estarmos com o foco naquela empresa ou naquela situação que está a acontecer. Por isso, na minha ótica, seria sempre muito melhor começarmos por ETFs. A dúvida deste subscritor é uma dúvida muito comum, inclusive recebi vários áudios com estas indicações, por isso vou passar aqui alguns para vocês terem uma ideia de que tipo de mensagens me têm chegado. Olá, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade que nos estão a dar de tentar perceber aqui um bocadinho mais sobre esta questão dos investimentos. É assim, eu, por exemplo, estou pela primeira vez a tentar fazer a minha conta na Giro. O meu fundo de emergência está concluído, portanto, chegou mesmo a hora H, para além de ter alguns aforros, mas que valem o que valem, e olho para todas as ações e ouço determinadas coisas, mas não consigo entender, ou seja, se calhar deveria começar por as ETFs, mas que ETFs? E pronto, basicamente, no fundo, acho que esta é a minha dúvida, é a minha questão, e se me puderem ajudar, obrigada, Renda Maior. É um gosto sempre ouvi-las, é um gosto ouvi-la, é um gosto sempre estar com a Renda Maior. Obrigada. Obrigada também aqui pelo apoio, é sempre bom também saber que vocês gostam do projeto e poder desta forma retribuir de alguma maneira. A verdade é que não existe um ETF perfeito, existe aquele ETF que poderá ser interessante para o nosso portfólio. Devemos ser nós a identificarmos com os investimentos e perceber efetivamente o que é que estamos a fazer, não pela indicação de alguém, mas sim porque para nós é mais simples ou tem a ver com aquilo que é o nosso estilo de vida. Se vocês têm algumas posições muito concretas em relação ao ambiente, se calhar têm que ter um investimento que seja então ligado à parte ambiental, a um ESG, e não, por exemplo, investir em qualquer tipo de empresa que não tenha esse tipo, por exemplo, de ideal. E acho que este tipo de coisas é importante numa escala também dos investimentos e por isso tanto pode ser começar por um ETF que replica um índice americano,
como pode ser aqui, obviamente, por um ETF que vá replicar um índice europeu. Investir vai sempre necessitar da vossa compreensão e da vossa dedicação, não é um trabalho simplificado, simplesmente pode ser mais simples e por isso acho que vocês devem também encontrar aquilo que faça sentido e para isso vocês vão ter que dispensar algum tempo e, obviamente, escolher o vosso investimento. Não significa que sejam melhor, significa que vocês vão estar a aprender e isso também é muito importante nesta jornada. Vamos ouvir então aqui o áudio seguinte. Olá, boa noite, Ariana Nunes. Tenho acompanhado o teu trabalho pelo YouTube. A minha pergunta para o teu podcast é: eu gostaria de investir, mas não sei como começar. Por onde começar? Obrigada, beijinhos. Aqui a dúvida é exatamente igual como os restantes subscritores, nós temos aqui acesso a um mundo muito vasto de possibilidades, é natural que exista aqui muitas informações e depois nós não conseguimos colocar aquilo em prática e efetivamente têm que ser vocês a fazerem aqui o vosso primeiro investimento. Aconselho sempre, numa ótica apenas de estar a dar uma indicação que, porque para mim funcionou, e não é uma recomendação financeira, é começarem por algo que vocês percebam e que efetivamente faça sentido. Como o caso, por exemplo, de ETFs que repliquem índices americanos, como o S&P 500, que vai replicar as 500 maiores empresas americanas. Vamos então passar para a questão seguinte. Olá, Ariana. Desde já os meus sinceros parabéns por todo o trabalho que tens vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos. Acho que é um trabalho de suma importância. E fico muito feliz por poder ter o privilégio de assistir aos teus vídeos. A minha questão prende-se com as peer-to-peer. Tendo em conta o atual cenário das taxas de juros bastante baixas, o que é que leva uma empresa ou mesmo um consumidor privado a dirigir-se a uma peer-to-peer em vez de se dirigir a um banco? Muito obrigado. Esta questão é uma questão muito pertinente para quem tem interesse em entrar em investimentos de peer-to-peer ou que não percebe muito bem como é que estes investimentos de peer-to-peer de lending, que são as empresas que emprestam dinheiro e que depois nós, os investidores que colocamos nosso dinheiro, acabamos por ter retorno através de juros, acabam então por ter este ecossistema que é similar a um banco. Aqui, porque é que as empresas peer-to-peer são melhores que os bancos? Porque para quem quer ter financiamento, quem quer ter crédito, é capaz de conseguir rapidamente mais que uma empresa de peer-to-peer porque exige menos burocracia. Os bancos tradicionais são muito pouco flexíveis no que se trata da documentação, existem às vezes profissionais liberais que têm bastante dinheiro, mas que não têm vínculos ou que não têm um contrato. Qualquer pessoa que possa não ter um contrato mais estável poderá ter então a recusa no acesso ao crédito e isso acaba por não acontecer nas peer-to-peer e é normalmente por isso que muitas pessoas que não têm tanta estabilidade em termos de emprego acabam então por optar pelas peer-to-peer em vez de bancos tradicionais. Vamos ouvir então a próxima questão. Olá, Ariana. A minha maior dificuldade nesse momento para começar um investimento em bolsa é ter ferramentas para decidir por um investimento, ou seja, eu tenho dinheiro disponível, tenho algum conhecimento na bolsa porque já trabalhei há alguns anos atrás, mas não consigo me decidir no que investir nesse momento, em qual ação, em qual ETF eu poderia investir no longo prazo. Atualmente nada é certo. Com esta instabilidade que estamos a viver, o ideal é continuar a pensar sempre, mas mesmo sempre no longo prazo. E aqui existem algumas questões que nós podemos colocar. Os ETFs de índices, conforme eu tenho falado aqui neste podcast, acaba por ser uma boa solução. O S&P 500, para quem não sabe, desde a data em que adotou as 500 empresas no seu índice, acabou por ter uma rentabilidade média anual de 10,5% até ao ano de 2021. Por isso, no longo prazo, poderá continuar a ser uma boa estratégia investir em ETFs de índice, neste caso no S&P 500, mas atenção que estas rentabilidades médias anuais traduzem-se por vezes em questões como, no ano 2008, na crise subprime, ter tido uma rentabilidade negativa de menos 38,49%, em 1958 já teve uma rentabilidade positiva de 38,06%, e agora mais recentemente, no ano 2018, tivemos uma rentabilidade negativa de 6,24%, mas depois, no ano 2019, já tivemos uma rentabilidade positiva de 28,88%. Isto significa que estes altos e baixos acontecem na Bolsa, efetivamente ligados a estes índices, mas a longo prazo poderá ser muito interessante e continuar a ser a melhor alternativa no momento. Aproveito então para recordar que caso vocês queiram participar neste podcast, é possível. Este podcast vai ser quinzenal, vocês vão ter então aqui o novo tema
para o próximo episódio, que será então como estão a fazer neste momento para controlar as vossas despesas e o vosso orçamento. Podem deixar ficar então aqui a vossa participação para o 91 116 85 53. Mandem o vosso áudio, tenho muito gosto em recolher as vossas dúvidas e também aqui ouvir como é que vocês estão a fazer para controlar as vossas despesas e o vosso orçamento, de maneira a também ajudarmos as outras pessoas a entender como é que nós podemos fazer de melhor forma. Por isso já sabem, 91 116 85 53, mandem o vosso áudio via WhatsApp, então aqui para o podcast O Dinheiro Não É Tabu. Olá, Ariana. Desde já, obrigada por ouvir as nossas questões e fazer alguns comentários. Para mim, a minha questão, eu já comecei a investir e nos últimos anos estive fora, o que me permitiu acumular alguma riqueza. A dificuldade que eu sinto é como distribuir o meu portfólio. Tenho algum dinheiro investido em ETFs, uma ação e peer-to-peer na GoParity, mas para além disso tenho o resto do dinheiro parado, é uma boa quantia, mas tenho sentido alguma dificuldade em pôr essa grande quantia a render, precisamente por ser grande e ser um pouco assustador. Apercebi-me no último ano que imobiliário não é uma coisa que me entusiasme, portanto, para já, imobiliário está fora de questão. E sim, a minha dificuldade está em como distribuir o meu portfólio e a minha riqueza de forma que faça sentido para mim e como começar. Obrigada. Nós devemos então diversificar nos nossos investimentos para tentar aqui obter alguma segurança, isto é, não colocar tudo no mesmo sítio, para que se algo estiver em queda não esteja em todos os investimentos que temos. Obviamente que isto não dá nenhuma garantia específica, mas é uma estratégia que pode ser útil em momentos em que algum tipo de produto ou algum tipo de ativo está em queda. E por isso, neste caso, o importante é vocês terem também aqui essa ideia de diversificação do vosso portfólio. Neste caso, o imobiliário, para mim, é efetivamente um grande veículo para a acumulação de riqueza, principalmente em Portugal, tendo em conta o mercado de arrendamento. Porém, se esta subscritora não tem esse interesse, fará todo sentido para ela como perfil de investimento para ter então aqui o restante dinheiro aplicado em vários produtos que existam no mercado. Na minha ótica, eu tenho aqui aquilo que eu acabei por fazer um pouco com o meu património, por isso queria também desde já dar aqui um exemplo. E não será nada mais do que isso, apenas uma mera sugestão, e neste caso passaria por ter, por exemplo, 35% do meu património em bolsa, cerca de 30% em ETFs e 5% em ações, se assim me sentisse confortável. 50% do meu capital estaria, tendo em conta que é bastante, em depósitos a prazo, certificados de aforro ou tesouro, agora com a inflação, PPR de seguros ou então contas remuneradas à ordem e, neste caso, uma pequena exposição entre 2% a 5%, se assim quisermos, em criptomoedas, nomeadamente Bitcoin e Ethereum, para poder ter ali alguma possível rentabilidade que possa surgir. 10% em peer-to-peer, vimos aqui que esta subscritora já faz parte então da GoParity, mas existem outras, também portuguesas, que vocês também podem optar, ou estrangeiras, que já existem pela Europa, por exemplo, se assim se sentirem confortáveis em investir em outros países, também como por exemplo Espanha, e neste caso o importante aqui é não fazer o investimento todo de uma vez, porque podemos estar a entrar num péssimo momento do mercado e não é isso que nós queremos então aqui é tentar ter uma estratégia de preço médio e por isso neste caso o ideal seria, por exemplo, fazer depósitos fixos mensais para poderem começar a investir e a criar o vosso património do zero. A ideia aqui para vocês protegerem o vosso património e preservarem capital também é não fazerem o designado lump sum, que é basicamente colocar todo o dinheiro num momento no mercado, investido por exemplo na bolsa, não façam isso. O ideal é fasearem isso por mês, por exemplo, um valor fixo que vocês possam colocar e que possam então começar a fazer a partir daí os vossos investimentos. A estratégia do DCA, do Dollar Cost Averaging na bolsa, funciona muito bem, uma estratégia fixa de vocês colocarem lá os vossos investimentos, neste caso um valor que represente os vossos investimentos, pode ser por exemplo 100 euros por mês, mas fazer sempre esses 100 euros por mês e depois irem aumentando se assim se sentirem confortáveis e não colocarem, por exemplo, quantias de 10 mil ou de 20 mil, que às vezes as pessoas têm a vontade de fazer isso, mas podem estar a fazer isso num mau momento. Por isso, peguem nesse valor e distribuam por vários meses ao longo dos próximos anos. De certeza absoluta que vão ter muito mais sucesso como investidores, tendo em conta que não sabem se a bolsa poderá cair e estão a investir, então, num péssimo momento agora na atualidade. Vamos agora então ouvir o áudio seguinte.
Olá, bom dia. Ótimo ver-te agora em formato podcast. A minha questão é, tendo investido já um valor significativo num PPR com vista a ganhos entre 15 a 20 anos para assegurar essencialmente a reforma e, portanto, tendo feito esse investimento mais de longo prazo, que ETFs de dividendos sugerem para investir numa lógica de incrementar o salário com outra fonte de cash flow? Ou, na minha cabeça, seria um ETF de dividendos, mas se te ocorrer alguma outra estratégia, qual é que seria essa? A lógica seria sempre incrementar o salário com outra fonte de cash flow. Obrigada e bom trabalho. Obrigada desde já também pelo apoio. Aqui também é importante, como disse, sentir o vosso apoio, por isso queria dizer que o número é 91 116 85 53. Vocês podem então enviar aqui qual é a vossa questão relacionada com como vocês fazem para gerir neste momento as vossas despesas e controlar o vosso orçamento, quais são as dificuldades, como é que vocês estão a fazer. Partilhem isso connosco para que seja possível mais pessoas perceberem como é que podem fazer de melhor forma. Esta questão é muito interessante porque muitos de nós procuram isso, procuram ter uma renda extra proveniente da Bolsa de Valores ou até mesmo um valor que paga a totalidade das nossas despesas, porém nem sempre é fácil ter uma estratégia e aqui a estratégia, aquela que eu acho que é mais interessante neste sentido, será efetivamente investir em ETFs acumulativos para depois vender e poder então juntar esse dinheiro àquilo que nós recebemos mensalmente, portanto fazer essa distribuição por 12 meses do ano. Neste caso, a subscritora em si coloca aqui algumas questões, neste caso temos que pensar então nos 28% referentes aos impostos que são sempre cobrados quando recebemos dividendos, isso é muito importante para fazermos as contas, como também ver qual é o tipo de investimento que temos. Podem, por exemplo, investir em ETFs, e nos ETFs fazer então essa parte de vender e depois distribuir mais à frente, ou então se quiserem já começar a ter um rendimento, podem também investir então em ETFs que pagam dividendos, têm por exemplo ETFs que replicam o SP 500 ou então o US Dividend Aristocrats, que nos últimos 3 anos tiveram 35,22% de rentabilidade, sendo que depois também têm a hipótese de investir em ETFs europeus, como por exemplo o Swiss Dividend, que será então o CHDVD, que é o ticker, em que a rentabilidade nestes últimos 3 anos foi de cerca de mais de 50%. O que significa que são boas opções para dividendos. Tem também os REITs, que serão então os fundos de investimento imobiliário que estão cotados em bolsa como opções para receber dividendos, mas terem dividendos a cair todos os meses é sempre complicado, é preciso ter uma carteira que faça com que existam ações que paguem em janeiro, outras que paguem em fevereiro, outras que paguem em março e por aí em diante, e nem sempre é fácil de fazer uma carteira dessa forma. Por isso, as minhas sugestões passam então por ETFs e fazer a estratégia de venda e distribuição, ou então a distribuição no imediato com ETFs distributivos, que sejam ETFs de índices ou que repliquem as melhores empresas. Olá Adriana, a minha pergunta é a seguinte: eu gostava de criar uma empresa, um talho, um excelente de carne, e eu gostava de saber a tua opinião sobre quanto dinheiro é que achas que deves ter, por exemplo, no seu banco, antes de criar uma empresa assim. Uma empresa onde tem produtos frescos que se podem estragar e perder dinheiro, onde é uma empresa totalmente segura. E eu gostava de saber a tua opinião sobre isso. Quando falei em investir, falava de investimentos em bolsa, nos mercados e não em negócios, mas neste caso é uma boa pergunta e o subscritor aqui teve razão em colocar também esta questão. A verdade é que ele deve estar preparado para poder lidar com o público, com fornecedores, com stocks e não é fácil, é preciso também ter aqui algum tipo de conhecimento antes de se atirar para o negócio e quando se trata de comércio será sempre essencial haver este tipo de lojas, mas também é essencial falar então com os empresários. Eu, se estivesse no lugar deste subscritor, iria falar com quem tem talhos para perceber quais são as dificuldades, quais são, neste caso, aquilo que é mais procurado, ver como é que consegue gerir estoques de maneira a conseguir obter a melhor informação. Neste caso, também sugiro que falem com o IFP, Instituto de Formação Profissional em Portugal. Tenho a certeza que existe alguma maneira para ajudar a iniciar este tipo de negócios, principalmente para quem quer ser empreendedor nessa área. Têm que ter atenção aqui ao facto de serem criativos para que seja possível atraírem mais pessoas e com isso aumentarem as vendas e terem também aqui algum tipo de consideração e deixar não só um investimento para o negócio, mas também uma pequena margem para as eventualidades, porque existem custos fixos, existem de facto questões relacionadas com a gestão de estoque de produtos perecíveis e muitas questões que por vezes podem ficar muito difíceis de lidar. Se a ideia aqui do subscritor é mesmo avançar com o negócio, aproveitando alguma oportunidade ou até mesmo por gosto pessoal, poderá sempre falar com o IFP ou então alguma associação da área para que possa ser ajudado no lançamento desses negócios. Era o que eu faria, por isso fica aqui a minha sugestão.
Volto então a recordar o tema do próximo episódio, que será então, neste caso, como estão a fazer para controlar neste momento, principalmente com o aumento da gasolina e afins, as vossas despesas e o vosso orçamento. Gostaria muito de saber como é que estão a fazer e quais são as vossas dúvidas para poder deixar aqui também a minha opinião. Podem enviar o vosso áudio para 91 116 85 53, então via WhatsApp, podem participar e estar então no próximo episódio deste podcast. Olá Ariana, a minha questão é sobre dividendos. Por exemplo, ainda não posso investir no SP500 acumulativo. Faz sentido investir no SP500 distributivo e quando receber os dividendos reinvesti-los nesse ETF? Ou não faz sentido porque estarei a perder dinheiro por ter de pagar os impostos associados quando receber os dividendos e quando fizer o resgate um dia desse ETF? Esta questão é uma das questões que vai de encontro com aquelas que falamos anteriormente. Aqui a questão também é pertinente, claro, mas nós normalmente conseguimos encontrar sempre os dois modelos sobre aquele ETF, seja acumulativo ou distributivo. Aqui o que pode alterar é sempre o preço. Por exemplo, se vocês quiserem procurar na Bolsa de Amsterdão, têm um ETF caro, que será neste caso o SP500. Como eu disse caro, porque ele tem o preço neste momento por unidade de participação de 394,82 € da iShares. Ou, se vocês quiserem um mais barato, também acumulativo, podem então encontrar na Bolsa de Milão, a Bolsa italiana, e aqui o ticker é VUAA, e vocês vão ter acesso então ao Vanguard SP500 por 70,90 € cada unidade de participação. Portanto, um custa 394, o outro custa 70,90 e por isso é muito mais acessível comprarem o de 70 € do que o outro que está perto dos 400. Porém, se efetivamente coloca-se a questão aqui de ter que fazer opção, não existe aqui nenhuma maneira de nós não pagarmos o valor correspondente aos impostos destes investimentos. O que acaba por acontecer é que nós vamos estar aqui a atrasar o pagamento dos impostos até à data em que vamos vender do ETF acumulativo. A diferença aqui entre um ETF acumulativo e distributivo é que o ETF acumulativo, o fundo vai pagar nos dividendos que recebe daquelas ações e vai comprar mais ações, tornando-se um ETF com maior capacidade, maior valorização. No caso do ETF distributivo, ele recebe aqueles dividendos e depois paga os mesmos na proporção aos investidores que tenham as unidades de participação daquele ETF. E por isso, a diferença aqui é, ao pagar já o valor correspondente aos dividendos no IRS, neste caso os 28%, ou quando formos fazer a venda, se for um acumulativo, nós vamos ter um valor maior e com isso vamos pagar então a proporção nessa altura. Portanto, vai haver aqui ou um atraso ou acabam então por acumular e depois vender possivelmente no futuro e pagam tudo porque acabam por ter um valor maior. Inclusive, a taxa pode aumentar no futuro. Hoje sabemos que é 28, mas quem nos garante que daqui a 30 anos vai ser 28 e não 32? Mas também pode acontecer o contrário, pode ser nós começarmos a pagar só 15. Portanto, ninguém sabe muito bem e é por isso que eu também prefiro os acumulativos. Só para terem uma ideia, eu utilizei os ETFs distributivos para poder pagar os custos e comissões dos meus investimentos quando comecei a investir, e agora utilizo ETFs acumulativos para criar riqueza. Acho que isto é muito interessante, pagar agora, pagar no futuro, porém acaba por ser sempre uma opção que também está interligada com os rendimentos que ganhamos, para ver então se vocês querem investir num que possa valer 400 € ou noutro que possa valer muito menos. Vai sempre depender aqui um pouco daquilo que querem fazer, onde é que querem estar a investir, em que bolsa e qual é o tipo de ETFs que estamos a falar. Vamos então agora de seguida passar para a última questão deste episódio, as dificuldades em começar a investir. Olá Ariana, meu nome é Francisco. Acima de tudo, as minhas grandes dificuldades no início é confiança, saber onde investir, quanto investir, saber alguns pormenores técnicos, mas acima de tudo confiança. Já fui burlado uma vez e também, por exemplo, agora decidi investir na Nexo e quando fui a conhecer mais a fundo, realmente não encontrei boas informações. Portanto, acima de tudo, é onde investir e ter a certeza que o meu dinheiro, se um dia eu quiser lá tirá-lo, posso tirá-lo de lá, para alguma emergência, por exemplo. Confiança no mundo dos investimentos representa termos acesso a mais conhecimento e sabermos o que estamos a fazer com o nosso dinheiro para evitar cair em fraudes. Se houver conhecimento, nós sabemos então aqui o que estamos a fazer e isso é o mais importante para saber cuidar do nosso dinheiro. Entretanto, certezas no mundo dos investimentos representa baixas rentabilidades. Se nós queremos baixas rentabilidades, provavelmente podemos ser o máximo conservadores que conseguirmos. Entretanto, para termos recompensas, temos que correr riscos. O caso da Nexo, tal como todas as outras empresas de criptomoedas no mundo, não dão qualquer tipo de garantia. É um mercado extremamente volátil e péssimo para ser o primeiro mercado
para se iniciarem no mundo de investimentos devido à sua volatilidade. Tanto podem ter rentabilidades enormes, como também ter bastantes prejuízos. No caso de conhecer o risco, é importante então, neste caso, temos a capacidade financeira para perceber qual é o melhor investimento que podemos fazer. Se somos muito conservadores, devemos então investir em produtos com capital garantido, como por exemplo depósitos, apesar de não serem investimentos, serem mais no propósito de guardar o capital. Portanto, depósitos, certificados de aforro e tesouro, PPRs de seguros, que serão então com capital garantido, contas remuneradas, como eu disse, existem várias opções e devem então, para quem é mais conservador, olhar para essas. Por outra via, se querem começar a investir, devem começá-lo a fazer com pouco dinheiro, dinheiro que podem arriscar, dinheiro que não vos faz falta no dia-a-dia, nem no futuro, dinheiro que efetivamente vai estar ali a ser acumulado para pretender ter rentabilidade sobre o mesmo. Por isso, numa ótica de quem quer começar a investir, poderá colocar 80% a 90% do seu património em capital garantido, nomeadamente em produtos financeiros que protejam o capital, e depois arriscar, digamos assim, os outros 20% a 10%, se forem mais conservadores, em outro tipo de produtos, como por exemplo, que falamos aqui neste episódio, ETFs. Neste sentido, vocês precisam de saber aqui quais são os produtos financeiros que vos dão mais segurança, entre aqueles que eu identifico que são os mais fáceis de compreender e que até a ver continuam a ser uma boa hipótese, são os tais ETFs que replicam índices mundiais, como por exemplo o SP500 ou o MSCI World. Neste sentido, deixo-vos aqui então algumas dicas, algumas informações que podem ser importantes para vocês começarem a investir o vosso dinheiro. Vamos então falar aqui sobre o próximo tema, que será como vocês estão a fazer neste momento para poder então diminuir as despesas e controlar o orçamento. Basta que vocês enviem o vosso áudio para o WhatsApp 91 116 85 53. Da minha parte, espero que tenham gostado. Se gostarem no YouTube, deixem ficar o vosso gosto e espero-vos então aqui no próximo episódio deste podcast O Dinheiro Não É Tabu.